Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 22 de fevereiro, dia da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Somos a Igreja de Cristo, somos o povo que o Senhor chamou para viver unido em seu Filho. Somos igreja quando formamos um corpo cuja cabeça é Cristo, o Senhor. Quem busca viver do seu modo particular e individualista não se torna a igreja do Senhor. É na força da unidade no corpo de Cristo que nos tornamos a igreja viva, presente e sacramento do reino. Aqui é uma teologia do Concílio Vaticano II, né? A igreja todos nós como igreja do Senhor, como templo de Deus, né? Ele é a cabeça e nós somos o corpo. É uma teologia forte do Concílio Vaticano II, né? O papel do laicato, o papel do leigo no mundo, né? O leigo é a igreja, o leigo faz parte da igreja. E o leigo, como o clero, compõe o corpo místico de Cristo, cuja ele é a cabeça e nós somos os membros. Mateus 16, 13 a 19 é o evangelho de hoje a ser refletido. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te dei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. O que é a cátedra? A cátedra é o lugar da onde ensina. O catedrático é aquele que ensina. E mediante a fé de Pedro, nos é ensinada a verdadeira fé. A fé professada por Pedro. Por mais que Pedro não tenha a noção correta do papel do Messias. Eu já cansei de falar para vocês nesse texto, não tenho como fugir da explicação, porque é o mesmo texto, né? Aqui está em jogo duas concepções de Messias, né? Na visão de Pedro, o Messias rei. O Messias... mas, poxa, padre, ele falou, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por quê? Na cultura judaica, o rei é filho de Deus. Ele é ungido do Senhor, portanto, ele é filho de Deus. Ele é Cristo. O que é Cristo? A palavra Cristo é ungido. Davi foi ungido por Samuel. Lembremos a história do grande rei Davi. Ele é o último dos filhos de Jessé. Ele está pastoreando e Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé, dizendo que lá estava o escolhido dele. E vai um, vai outro. O sétimo filho era Davi, que era o mais pequenininho de todos. Era o rebento, né? Era o último. E lá ele é ungido e se torna o rei de Israel. Portanto, na teologia davídica, todo o rei descendente de Davi é filho de Deus. Por isso, quando Pedro fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ele está querendo dizer, intrinsecamente ou implicitamente, tu és rei. Tu és o rei de Israel. Só que Jesus, no primeiro momento, acha que Pedro, iluminado por Deus, compreendeu bem qual é o papel dele. Tanto que na sequência do texto, Jesus vai dizer, então, já que vocês entenderam quem eu sou de fato, eu vou para Jerusalém, eu vou cair na mão dos sumos sacerdotes, eles vão me condenar, eu vou morrer, mas irei ressuscitar. E aí Pedro interpela Jesus. Chama Jesus à parte e vai dar um sermão nele. Que história é essa de morrer? Aí Jesus compreende que a visão de Messias de Pedro não é a mesma dele.
Lembro a vocês que a visão de Jesus é a visão do profeta Isaías. O Messias é o servo sofredor, aquele que dá vida pelo povo, aquele que morre pelo povo. Portanto, são duas concepções de Messias diferentes. Entre aspas, os dois estão certos. Porque o povo esperava o rei da casa de Davi, o Messias, que libertaria o povo. Só que Jesus não veio aqui para uma questão política. Ele veio realizar uma salvação espiritual, uma vida após morte, não uma vida para este mundo. Lógico que o cristianismo, ao mesmo tempo que é uma revolução espiritual, também é uma revolução social. Há uma mudança de mentalidade que vai permear todo o Império Romano durante 300 anos, a ponto de Constantino, no ano de 313, dar o Edito de Milão, que tira o cristianismo da clandestinidade e o cristianismo se torna mais uma religião do Império Romano. Então, é liberdade de culto. Então, os cristãos que praticamente eram quase metade do Império já, Império Romano, saem da clandestinidade, eles podem viver a sua fé. É daí que começam a se construir as igrejas. As grandes catedrais que nós hoje conhecemos, né, na Europa, elas nascem a partir daí. Até então, as comunidades eram pequenas comunidades que se reuniam em casas. É aquilo que se chamava de comunidades domésticas, igrejas domésticas. Então tinha uma quantidade de no máximo 20, se reuniam e celebravam os ritos litúrgicos. Se reuniam no dia do Senhor. A Ásia Menor, a cidade de Éfeso, ela possuía mais de 100 comunidades joaninas, porque ali era mais a cultura do apóstolo João. Então, para vocês terem uma ideia, só a partir do Edito de Milão, em 312 ou 313, se me fala a memória, é que se começam a construir as igrejas, porque aí a religião cristã sai da clandestinidade e se torna mais uma religião do Império, até que depois se torna a religião oficial do Império. Aí começa a questão da cristandade, mas posteriormente. Mas até lá, a concepção que se tinha era outra. Jesus, ele é o Filho de Deus autêntico. Ele não é um Filho de Deus adotado. A concepção de rei como Filho de Deus é adotado. Ele se torna Filho de Deus. Jesus Cristo é, por essência, Filho de Deus. Então aqui nós temos duas concepções diferentes de Messias. E a igreja celebra a Cátedra de Pedro porque, mediante a sua fé, ele nos ensina. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Por isso que a igreja celebra a Cátedra de Pedro. A igreja, na sua função de educadora na fé. A igreja tem um papel de educadora na fé. O papel da igreja é transmitir a mensagem do Cristo. Transmitir aquele que é o Salvador da humanidade. E, através disso, os seus ensinamentos. O que é a celebração litúrgica? É justamente isso. A primeira parte vem a celebração da palavra, onde vamos aprender aquilo que o Mestre quer de nós. Na segunda parte, que é a celebração da Eucaristia, são dois momentos da celebração litúrgica. Quando eu falo celebração litúrgica, é a missa. A primeira parte é a celebração da palavra. A segunda parte, intimamente ligada, vem a celebração da liturgia. Então, no primeiro momento, eu ouço Jesus e o seu ensinamento. E no segundo momento, eu vou aderir a ele. Eu o recebo, eu comungo. São dois momentos. Estão intimamente unidos. A celebração da missa é isso. Até o evangelho, até a reflexão do padre, a homilia do padre, né, e os pedidos na oração da Assembleia, é a celebração da palavra. A partir do ofertório é a celebração litúrgica. São dois momentos unidos. Primeiro eu ouço o ensinamento que ele tem a me propor. Depois eu vou aderir a ele. Está aí. A Cátedra de Pedro é a comunidade cristã que, em nome de Jesus Cristo, mediante a fé de Pedro, ensina aos seus membros que o Filho de Deus se fez homem, habitou no meio de nós, morreu, ressuscitou e está à nossa espera no reino dos céus. Eu quero ir para lá. Espero que vocês também o queiram. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.